E aí pessoas, eu sou a Helena Tavares e eu estou de volta para falar de novo sobre David Copperfield. Antes de começar a falar qualquer outra coisa no vídeo, eu só queria dizer que minha vizinhança está dando a louca hoje, então pode sair som aí do vizinho. Então, gente, os capítulos dessa semana que passou agora foram do 15 ao 21, então são esses os capítulos que a gente vai falar hoje aqui no vídeo. Como sempre, eu vou deixar aí embaixo na descrição os capítulos dessa semana que começa a partir de hoje, o dia que eu tô postando o vídeo, no caso, a data do próximo vídeo, o horário, tudo bonitinho. A data vocês sabem que é sábado que vem, o horário vocês também já devem saber, mas eu vou deixar aí embaixo de todo jeito. E só lembrando que no Instagram todo dia eu posto o capítulo do dia, eu sempre tô fazendo uma atualização, se eu precisar dar algum aviso sobre o canal, eu dou por lá também, às vezes. Então me acompanha lá também, tá aí embaixo na descrição o link de todas as redes sociais aqui do canal, então não se esquece de conferir isso também. E dito isso, vamos finalmente para o vídeo. Então, gente, eu sinto que essa semana foi uma semana que Dickens resolveu assim, vou dar um descanso nesses 7 capítulos aqui pros leitores, porque assim, realmente foi um descanso depois de tanto sofrimento pra Copperfield. Semana passada a gente tinha parado com ele indo encontrar a tia naquela viagem horrível dele, enfim. E aí a gente tem aqui no começo vendo o recomeço dele, depois de ser adotado pela tia, né, o que é que ela vai fazer com ele, se ele vai estudar e tal. E felizmente ela e o Sr. Dick, né, que é o senhor que é meio que o protegido dela ali, mora com ela na casa dela, eles dois se revelam pessoas muito carinhosas. O Sr. Dick e Copperfield inclusive constroem uma amizade bem forte ali, né? Ele vai toda semana visitar Copperfield, enfim. Agora, a tia dele é uma ótima pessoa, cuida muito bem dele, mas ela também é meio... Ela fica o tempo todo comparando ele com a irmã dele, que nunca nasceu, né? Que no caso era quem ela queria que nascesse no lugar de Copperfield. Inclusive ela dá outro nome a ele. Eu acho que meio que pra lembrar a menina que nunca nasceu, né? Ela começa a chamar ele de Trotwood Copperfield. E é super estranho ver as pessoas chamando ele assim, porque, enfim... é David Copperfield pra gente, né? Ele tem esse recomeço na casa da tia dele, e aí ela vai na cidade com ele pra ver se encontra algum lugar pra ele estudar. Não encontra nada, assim, sensacional. Então ela vai até o Sr. Wickfield, que diz pra ela, olha, ele pode ficar aqui morando na minha casa enquanto ele vai na escola do Dr. Strong. E é isso que acontece, ele fica lá. E no início eu fiquei com medo, eu pensei, meu Deus do céu, não é possível, esse cara vai ser ruim e tal. E no final das contas, o cara, ele pode ser meio rígido às vezes, ele tem um problema com álcool visivelmente, né, que a gente vai descobrindo ao decorrer dos capítulos, mas ele acaba sendo uma boa pessoa pra Copperfield. Inclusive ele tem uma filha chamada Agnes, que é mais ou menos da idade de Copperfield, e eles formam uma relação de irmandade muito bonita ali, né, entre eles. E tem o menino que trabalha na casa dele, né, que é mais velho que Copperfield, Uriah, eu não sei pronunciar o nome dele, que é uma criatura que me deu medo. Assim, né? Também pelas descrições que Copperfield dá dele, eu acho que é pra dar medo na gente mesmo, mas eu fiquei com medo dele em outra situação que já já eu chego lá. Aí ele vai pra escola do Dr. Strong, a gente conhece o Dr. Strong e descobre que ele é uma pessoa muito bacana, muito generosa. Ele é casado inclusive com uma mulher muito nova, que dava pra ser filha dele. E assim, durante a narrativa, Dickens deixa bem claro pra gente que a esposa dele é infiel com o primo dela. E, inclusive o Wickfield, ele chega e ó, não, vou mandar esse primo pro exterior porque já deu, né? E manda o menino pro exterior, a menina desmaia, enfim. E o pobre do Dr. Strong não percebe. Gente, mas teve um momento assim no livro que eu fiquei pensando, não é possível, ele sabe que ele é. Ele só se conformou, sei lá, pensou, ai, não sei... Copperfield começa os estudos dele, tá indo tudo bem. Num piscar de olhos, ele mesmo diz que ele esquece, né, o que é que ele viveu ali naquela fábrica terrível. E é muito bom ver ele voltando a ser, não exatamente a criança que ele era antes, porque ele já viveu muita coisa pra voltar a ser como era antes. Mas ele volta a ser feliz, ele volta a ficar mais leve e a poder estudar. Inclusive, é bem interessante que ele reserva uma parte pra dizer como ele tava... atrasado nos estudos, como isso deixou ele inseguro e como ele estava com medo de estar ao lado de crianças da mesma idade que ele, porque ele tinha vivido uma realidade que nenhuma delas jamais viveu.
Então ele se sentia meio deslocado naquele meio. Meio como se ele não merecesse aquilo. E aí eu fico pensando nos dias atuais, né? Porque é exatamente assim. Pessoas que não têm uma condição financeira tão boa, quando vão para uma escola onde majoritariamente as pessoas são riquinhas e tal, se sentem deslocadas, né? Falta isso, porque aquelas pessoas, geralmente as pessoas mais ricas, elas não têm ideia do que é a realidade fora daquilo que elas vivem ali, né? Porque elas não passam por muitas situações que aquelas outras pessoas passam. O que é exatamente o que aconteceu aqui, né? O que acontece no caso é que Copperfield, que é uma dessas pessoas que normalmente não perceberiam a realidade de uma classe mais pobre, acaba indo parar no meio dessa classe e vê a realidade deles e depois ele volta pra lá com outro olhar. E aí, enfim, ele vai estudando, começa a se esforçar, ele vai se entrosando com os colegas e vai se dando bem nos estudos, e até que aos 17 a gente descobre que ele é o preferido, assim, da escola, né, do diretor e tal. Mas antes disso, uma coisa que eu queria falar, que é a parte que me deu medo com o carinha que trabalha na casa do Sr. Wickfield, que é quando Copperfield aceita ir tomar um café com a mãe dele, e Copperfield conta que ele acaba contando umas coisas pra eles que não era pra ter contado, que a tia dele falou pra ele não contar. E aí depois aparece o cara da família que ele morou na casa, né, quando ele tava na fábrica, e aí eles se conhecem, não sei o que, e começa a sair uns assuntos assim, e eu fiquei, meu Deus do céu, esse menino vai usar essas informações pra chantagear ele. Eu não sei qual é o problema do menino dizer abertamente o quanto ele sofreu e tal. Mas enfim, aquela época era aquela época, né? E provavelmente as pessoas iriam desdenhar dele, ou enfim, não seria muito bem visto na sociedade. Mas assim, eu fiquei com uma aflição, sabe? Porque à medida que ele ia contando, ele ia adicionando um negócio de um medo e ai, não sei, me deu muita aflição. Mas essa história parece que não dá em nada, mas eu não sei, vai que daqui pro decorrer do livro acontece alguma coisa nessas próximas semanas que virão. Aí depois ele conclui a escola, né? E aí na despedida dele na casa do Sr. Wickfield, né, com a Agnes, porque a tia dele resolve mandar ele para aquela viagem, para ele se descobrir, decidir o que é que ele quer fazer da vida, enfim. Super compreensiva, linda, né? Quando ele vai se despedir de Agnes e não sei o que, ela pergunta se ele acha que o pai dela mudou. E aí fica meio implícito ali, né, que ele tá bebendo demais e que ele tá meio esquisito, que ele fica meio assim. Quando ele tá bebo, o menino que trabalha na casa dele chama ele pra resolver uns negócios importantes. Já fica aquela desconfiança, né, de será que esse menino vai fazer alguma merda com essas pessoas? Porque esse menino, ele tinha uma coisa muito de se dizer humilde o tempo todo, era uma coisa meio esquisita, me incomodou, assim, o jeito que o menino fala me deu sabe, um negócio assim de, olha, eu sei que você é uma pessoa ruim, não precisa fingir, não. Enfim, Copperfield vai nessa viagem e aí ele encontra Steerforth? Eu ainda não sei pronunciar o nome dele. Ele encontra aquele amigo dele mais velho da primeira escola que ele foi, né? Quando eles se encontram, Copperfield tá lá na estalagem dele, no meio da viagem, num quarto chinfrim, cheirando a mofo, as pessoas dando qualquer coisa pra ele comer. Aí eles chegam, encontram o amigo, e o amigo já chega botando moral, aí ele vai pro quarto melhor, não sei o quê. E aí a gente revê o Copperfield criança. Quando isso aconteceu agora, e com o decorrer dos últimos capítulos dessa semana, eu vi que ele tem aquela coisa daquela admiração pelo menino e aquela gratidão pelo menino proteger ele, mas eu acho que é quase como se ele se vendesse, porque dá pra ver que o menino era cruel desde a época da escola. Ele fez o professor ser demitido, pô, não esqueci disso não, fiquei muito sentida com aquele menino. Ele parece ser uma pessoa falsa, enfim, eu já fiquei meio, ai meu Deus, ele encontrou esse menino de novo. Esse menino é um saco. Todo mundo pode achar ele um doce, mas eu acho um saco. Inclusive, você baba muito o ovo desse menino, meu querido. Acorde. Tenha um pouco de autoestima. Pare de achar que o menino é maravilhoso e você é uma bosta. A gente entende, porque o menino, muitos traumas na infância e... enfim, aí ele encontra o menino, aí o menino chega, vamos lá na minha casa conhecer minha mãe. Aí a gente conhece a mãe dele, conhece a mulher que acompanha a mãe dele, né, que mora ali com ela. E essa mulher tem uma cicatriz e a gente descobre que foi o queridíssimo do menino que deu uma martelada na cara dela, né. E aí eu já fico assim, Copperfield, corre daí, poxa.
o menino já deu uma martelada na cara de uma mulher, fez o outro ser demitido. Sabe-se lá quantas outras coisas cruéis ele fez na vida. Eu acho que o meu não gosto por esse menino é muito justificável. E aí a gente vê essa mesma mulher que tem a cicatriz. Você também tem... Eu pelo menos fiquei com um pouco de agonia dela, porque ela tem uma coisa muito de perguntar, olha, mas é assim mesmo? Aí a pessoa, não, é assim, sabe? Ela, ai, que bom que eu perguntei, porque não sei o que, não sei o que lá. Só que ela pergunta com um tom de ironia, sabe? Como se fosse, por exemplo, tem aquela hora em que a mãe do menino chega e fala, não, mas ele não pode ser devasso, algo assim, sabe? Viver uma vida boêmia na faculdade. E aí a mulher chega e fala, mas não é o que se espera de todo mundo, como se dizendo, ô querida, não seja burra. Mas aí a senhora chega e responde ríspida, né? Dá um corte nela e ela fica, ai não, que bom que eu perguntei, tá vendo só, porque eu não sabia. E se faz de... E aí você vê como ela tem uma maliciazinha dentro dela. E aí, nesse mesmo capítulo que ele conhece a mãe dele e tal, não sei o que, a gente vê como, na verdade, já antes, quando ele chega na estalagem, como ele é tratado, assim, pelas pessoas que estão lá servindo ele se sente muito criança, ele não se sente com um ar muito imponente, assim. E aí ele conhece o criado do menino, né, que é um criado, assim, super elegante, respeitável, não sei o quê. E ele fica morrendo de vergonha na frente do criado, porque acha que ele deve achar que ele tem uma cara muito de menino, um jeito muito de menino e tal. E aí a gente vê essa pressa dele por crescer. E é interessante, né, porque de certa forma ele já é muito crescido em algumas coisas. Porque ele já viveu muitas coisas assim que muitas pessoas da idade dele não teriam vivido. O que acontece é que ele tem uma experiência de mundo muito diferente da do amigo dele. O amigo dele estudioso, não sei o que, sempre viveu ali pra isso e tal. E Copperfield, ele passou por algumas coisas que nenhuma criança com qual ele estudou ali nas escolas sonharia em passar, né? Mas enfim, lá vai ele de volta na sua viagem. Eu esqueci de falar. É porque a viagem é rumo à casa antiga dele. Ele para pra ver a babá dele, né? A antiga babá dele e a família dela. E o amigo dele vai com ele. E eu fiquei o tempo todo pensando, meu Deus, eu tenho certeza que isso vai dar em merda. O amigo dele vai fazer alguma coisa, o amigo dele vai ser desrespeitoso, vai ser grosso, vai estragar a vida dessas pessoas que nem fez com o professor lá. Ele é super simpático com a família da babá, com a babá em si. Ele é uma flor de pessoa. E Copperfield fica, ai nossa, meu Deus do céu, como ele é uma pessoa maravilhosa. Só que a gente sabe que ele não gosta de pessoas que não tem tanto dinheiro quanto ele. Dá pra ver pelo jeito que ele fala, que tem uma hora no capítulo anterior que ele fala, eu vou ver até pra ver como é viver entre essa gente de uma forma meio... Então assim, dá uma agonia, porque dá vontade de entrar no livro, pegar os ombros de Copperfield, balançar e, meu filho, acorde. Até agora não aconteceu nada com esse menino que você fique muito, né? Mas tem uma coisa... tem uma coisa aqui que eu marquei, que eu acho que é meio que pra... É meio que um... Olha, gente, vai acontecer alguma merda que vocês já devem estar esperando, mas só pra matar a curiosidade de vocês. Olha, aqui, ele falando aqui, né, que o amigo dele foi muito agradável com a babá, não sei o que, e que manteve as qualidades até o fim da visita, quando eles iam visitar a família da babá, que não mora com ela, né, porque ela se casou. E, enfim, né, como ele era... Uau, tudo isso. E aí ele diz isso daqui que você fica... eu tenho certeza que vai dar merda. Se alguém tivesse me dito então que tudo aquilo era um jogo brilhante, exercitado pela excitação do momento, pelo uso da vivacidade, no inconsequente amor pela superioridade, com a mera finalidade dissoluta de conquistar o que ele não considerava digno, para jogar fora no minuto seguinte, se alguém me dissesse tal coisa aquela noite, imagino a indignação que expressaria ao ouvir isso. Ou seja, eu acho muito bacana quando no meio da narrativa ele chega e dá essas opiniõezinhas dele de, gente, olha, sinceramente, olha como eu tava naquela época, sabe? Dá pra ver que tem um amadurecimento dele. Mas enfim, de forma geral, foi uma semana bem tranquila, né? O reencontro aqui com o pessoal foi bem bacana, foi bem animado. Porém, eu estou com medo e eu sinto que pequenas coisas que Dickens foi colocando no decorrer aí desses capítulos podem vir a acumular-se com o decorrer do tempo e
dar algumas merdas no meio do caminho, né? Eu tô gostando muito disso nesse livro, dele ir colocando pequenas pistas no meio, pequenas pistas, mas é como se fosse uma coisa mais... Porque as coisas na vida geralmente não acontecem de um dia pra noite. Tem uma série de eventos que vai levar naquilo, né? Então é isso que ele faz aqui no livro e deixa a narrativa mais natural, pelo menos eu acho. Gente, só agora que eu vi na capa, que bonitinho. Eu não sei se vocês têm essa edição, mas nessa edição tem uma capa, tem uma aqui meio como se fosse uma pipa, que é a pipa que ele empina com o Sr. Dick. Enfim, foi uma semana muito legal. É sempre ótimo ler, eu tô gostando muito da leitura. Deixa aí embaixo o que é que vocês acharam desses últimos capítulos, o que é que vocês acharam desses personagens que entraram. Eu acho que a história é mais sobre personagens em si do que necessariamente uma história mirabolante, cheia de coisas. É o desenvolvimento de cada personagem ali e as motivações de cada um deles. Tem alguns que você fica até mais curioso para conhecer um pouco mais deles. Inclusive, o menino que trabalha na casa do Sr. Wickfield, por mais que eu tenha detestado ele, me dado uma agonia assim dele, um medo, eu fiquei curiosa para saber um pouco mais sobre ele, por que ele age do jeito que ele age. E, claro, o Sr. Dick, meu Deus do céu, eu fico curiosíssima pra saber tudo o que aconteceu com esse homem, porque é tudo muito nebuloso, né, na história dele. Mas enfim, eu não vou mais me alongar, porque eu tenho certeza que o vídeo já está gigante. Então, gente, é isso. Não esqueçam de deixar aí nos comentários o que é que vocês acharam dos capítulos da semana. E eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima.